Para quem não me conhece, o meu nome é Cássia de Souza e eu sou administradora da Casa de Amparo Pontos de Luz. Eu deixei como título, eu fiquei muito aflita e que eles tinham sido atropelados. Bom, faz uns anos que eu morava, foi bem no começo que eu casei com meu esposo, nós fomos morar juntos. E eu fui morar numa pousada e trabalhar também nessa pousada. Eu fiquei 2 anos e pouco nessa pousada. E ali, um certo dia, trabalhando, eu já estava muito cansada, já tinha passado do meu horário, que eu estava lá embaixo, porque eu morava no terraço, né, que eles chamam. Como lá não podia nenhum hóspede estar lá em cima, porque o prédio não tinha elevador, então, por algumas questões, assim, a vistoria pela os bombeiros, enfim, né? Então, eles não permitiam que tivesse gente naquele terraço, porque só tinha realmente, era muito alto e como não tinha, era uma pousada e não tinha aquelas telas de proteção, então aquele pedaço ele não poderia ser alugado de forma nenhuma. Então, como eu fui chamada para trabalhar, eu ganhei aquele espaço lá em cima para mim morar. Tinha uma cozinha e um quartinho com banheiro. Morei ali por 2 anos e pouco. Então, um certo dia, gente, eu já tinha trabalhado, eu estava muito cansada, exausta. E como eu tinha sempre essa experiência de estar vendo os espíritos como se fossem pessoas normais, né? Pessoas como nós, carnais. Eu subindo as escadas, já no segundo piso, subindo as escadas, eu me deparei com uma senhora. Não, primeiramente eu me deparei com um menino. Um menino assim muito bonito, deveria ter mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos, ou talvez até menos. O menino era muito lindo, gente, muito lindo. Eu dei oi para ele e prossegui. Mas quando eu pisei no primeiro degrau daquela escada para subir o terceiro piso, eu senti uma mão pegar nas minhas pernas. E quando eu senti, eu olhei imediatamente para baixo e vi uma senhora mais ou menos, deu uns 50 e poucos anos, mais ou menos. E quando eu olho, gente, eu olhei pro rosto dela, ela muito branca, muito apavorada, e ela falava bem baixinho, socorro, ela falava, me ajuda. E o menino, ele tinha sumido da minha frente, foi aí que eu percebi que não, se tratava de espíritos, né? E eu estava bem no começo, assim, que eu estava indo para as casas espíritas, eu estava participando, mas eu não tinha nenhuma ajuda em questão a isso, né? E quando eu olho, gente, para as pernas dela, ela não tinha pernas, ela só tinha é, uns restos, assim, tudo como se ela tivesse sido atropelada e tivesse esmagado, sabe? Arrancada, assim, um pouco, assim. E eu simplesmente fiquei apavorada, subi correndo aquelas escadas, mas eu disse assim, cheguei lá em cima tremendo, meu marido já sentiu a vibração de imediato, né? E eu disse para ele, desce comigo. E ali em diante eu percebi que se tratava de espíritos, né? Depois que o menino sumiu, né? E aí nós andamos pelos corredores onde ficavam os quartos.
e no segundo quarto ele estava na parede, perto de uns beliche, e eu disse para ele: o que que você faz aí? E ela apareceu novamente e me disse assim: me ajuda. E apontava para o meu esposo, pede para ele me ajudar. E aí, de imediato, meu marido fechou os olhos, sentou no chão, bastante trêmulo. Ele não viu, mas ele sentiu. E eu estava passando tudo para ele, o que estava acontecendo. Então, ele fez uma oração, fez bastante oração, bastante oração. Gente, engraçado que fazia dias que a gente estava sentindo uma vibração. E essa mulher tinha vindo junto com um pessoal que tinha vindo fazer excursão ali na pousada, mais esse menino. E eles acabaram ficando. E como o pessoal foi embora, eles ficaram ali. Eu acho que eles devem ter sentido a nossa presença, a nossa energia, e estavam pedindo ajuda. Então, o que que foi feito de imediato? Eu disse: olha, ela pede ajuda para você, não para mim. Provavelmente ela quer que você ore ou encaminhe ela. E ele orou, gente, ele orou. De repente, eu vi subindo por quarto, eu vi que ela pegou na mão do menino. Gente, os dois se transformaram em duas bolinhas de luz bem pequenininhas, bem pequenininhas. Era grande, foi ficando pequenininha, bem pequenininha. E de imediato, enquanto meu marido ia fazendo a oração, essas duas bolinhas assim de luz assim, elas subiram para cima no quarto andar onde a gente morava, lá no terraço, e saíram assim aonde a gente via assim, a gente ficava ali observando, porque dava para ver a praia, tudo, e aí saíram e subiram assim naquela escuridão assim, e eu via aquelas duas bolinhas assim até sumirem. Eu achei muito impressionante, porque eu estava no começo, e aí dias se passaram, bastante tempo passou. Já fazia bastante tempo. E eu senti uma presença na minha porta. Eu tava indo me deitar. Eu tinha acabado de tomar banho e já ia me deitar. Aí, quando eu senti a presença, na minha mente já veio a imagem da mulher e do menino. Mas eles não apareceram, mas a imagem ficou e eu sabia que era, né, a energia deles, alguma coisa avisando, né? Então eu fechei meus olhos, praticamente eu tive um desdobramento. Provavelmente eles não estavam ali, mas a força espiritual é tão grande que faz a gente se conectar até lá do outro lado. E eu fechei meus olhos, imediato, o meu espírito saiu e eu não sei como é que foi, gente. Eu não posso dizer para vocês francamente, assim, como como é que acontece isso comigo, porque eu não tenho explicação para isso. Eu não tive orientação de médium nenhum, a minha mediunidade foi descoberta por mim mesmo. A espiritualidade que sempre me ajudou e eu nunca tive ajuda de mais ninguém. Então eu vi, ela me dizia assim, lá embaixo, ela falava com uma vozinha bem fraca, mas ela estava me falando assim com uma voz tão assim, já limpa, uma voz assim tão forte. Ela me olhava e eu escutava mentalmente o que ela estava me falando. Ela falava para mim mentalmente que ela estava agradecendo
e que era para agradecer o moço, né, que no caso era o meu esposo, e por conta do que nós fizemos, ela pôde seguir, né, no caminho dela, o caminho dela, mas o do neto dela, e que eles tinham sido atropelados e ela estava sofrendo demais, demais mesmo. E, e a gente sempre pensou que ela tinha vindo com a família, e aquilo assim para mim, depois eu voltando a mim, eu falei para ele, né, o que tinha ocorrido. E assim, gente, de imediato um cheiro muito bom, assim, assim ficou no ar, sabe? Um cheiro maravilhoso de... É inexplicável, inexplicável mesmo, sabe? Eu não sei falar como que era, eu sei que era um cheiro muito maravilhoso. E, gente, sem explicação, eu vou contar bastante coisas assim que eu passei. No começo, principalmente no começo da minha mediunidade, assim, da minha mediunidade, não, do meu entendimento espiritual, quando eu comecei a trabalhar a mediunidade em mim mesma. E eu vou contar bastante coisas assim para vocês, né? E eles tinham sido atropelados. E eu fiquei muito feliz por ter ajudado, e meu esposo também. E E a gente segue a nossa vida assim, não só ajudando os encarnados, como ajudando os desencarnados também, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, mas vou contar bastante relatos de coisas que aconteceram comigo no começo, que eu comecei a trabalhar a minha mediunidade e que, para mim, tudo que eu passei e que eu pude ajudar, para mim foi muito bom, porque eu sei, e sei que muitas pessoas acreditam no, nessa parte espiritual dos desencarnados, e vocês podem ter certeza que eles sofrem muito, muito quando eles ficam aqui, ou quando eles estão em lugares que ninguém pretenderia estar, ninguém gostaria de estar, entende? Ou tá no umbral, que é uma parte muito mais chocante. E que Deus abençoe vocês todos, e vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Espero que vocês gostem. E é só para contar um pouco, realmente, brevemente, eu vou estar colocando um vídeo aqui falando sobre a minha infância, minha adolescência, principalmente minha adolescência, gente, que foi terrível para mim. Então, eu quero muito contar um pouquinho da minha vida para vocês, como que eu passei por tudo isso, e para ajudar muitas pessoas que devem estar passando ou que já passaram, e sei que não é fácil, tá bom? Um bom dia para vocês e que Deus abençoe muito a todos.